Olá, amigos do curso NEAF, esse é o curso Normas da Corregedoria. Eu sou o professor Douglas Oliveira. Nossa primeira aula, vamos falar sobre os artigos 26 a 29 e 32 a 34. NSCGJ talvez seja uma sigla não tão conhecida dos senhores, não é? Mas assim como o CPC, Código de Processo Civil, o CPP, o Código de Processo Penal, para nós é muito familiar. NSCGJ significa Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo. A nossa primeira aula trata dos artigos 26 a 29 e 32 a 34, que estão aí no vídeo. Depois disso, nós vamos esse assunto, não é? Esse assunto, essa aula vai falar dos ofícios de justiça e servidores. Vale dizer que ofícios de justiça é simplesmente um nome para o cartório judicial, como nós estamos mais familiarizados, né? É muito mais fácil falar em cartório. Acontece que ofício de justiça é a mesma coisa que cartório, que também pode ser chamada de serventia. Então, ofício de justiça, cartório judicial ou serventia, exatamente a mesma coisa, onde trabalham e onde ficam os escreventes, ou pelo menos a maioria dos escreventes de Tribunal de Justiça hoje atuam e trabalham num cartório, num ofício ou numa serventia. Aliás, serventia é fácil de entender, porque ali estão os servidores ou os serventuários da justiça, na serventia, no cartório judicial ou, como as normas assim referem, podem ver, ofícios de justiça. Aliás, vale lembrar que ofício também é a forma de comunicação entre autoridades. O juiz vai expedir um ofício para o comandante da Polícia Militar. Então, ofício é uma forma de comunicação de autoridades ou entre autoridades. E também não se pode confundir, vale lembrar, com o de ofício, principalmente lá no processo, né? Providências tomadas de ofício ou ex ofício, ou seja, significam independentemente de pedido, independentemente de provocação. Não é verdade? Isso não tem nada a ver com o ofício de justiça, que é a mesma coisa que cartório ou serventia, onde estão os serventuários, onde estão os servidores do Tribunal de Justiça. E o capítulo 3º trata dos ofícios de justiça em geral. Por que é ofícios de justiça em geral? Esse capítulo, meus amigos, é como se fosse um capítulo genérico. É um capítulo que serve para todos os ofícios. Mas como assim, professor, todos os ofícios? Sim, porque existem ofícios de justiça especializados, principalmente na capital. No interior, em cidades pequenas, é possível ter um só ofício de justiça, como, por exemplo, na comarca de Paraibuna, aquela cidade onde todos que pegam a rodovia dos Tamoios em sentido a Caraguatatuba vão passar por essa comarca, a comarca de Paraibuna. A comarca de Paraibuna fica ali mais ou menos no meio do caminho entre São José dos Campos, entre a rodovia Presidente Dutra e o litoral norte, a cidade de Caraguatatuba. É uma comarca bem pequena e ali só existe um ofício de justiça e só existe um juiz. E esse juiz e esse ofício de justiça, os escreventes que ali trabalham, eles fazem todo o serviço que é competência do fórum. Eles fazem processos cíveis, criminais, processos da vara da família, processos da vara da infância, processos de defesa da mulher, processos de fazenda pública, etc. Ou seja, onde eu tenho um ofício só, ele faz tudo, todo tipo de serviço do fórum. Agora, onde eu tenho mais de um ofício, os ofícios podem ser especializados. Ofício de justiça criminal, ofício de justiça cível, ofício de justiça da infância e juventude, ofício de justiça da família, do júri, das execuções criminais e assim sucessivamente. Portanto, as normas da corregedoria são divididas em capítulos. E o capítulo 3º
trata dos ofícios de justiça em geral, ou seja, daquela parte que é comum a todos os ofícios. Existem capítulos específicos para a vara da infância, para o cartório criminal, para o cartório da família e assim sucessivamente. No entanto, esses capítulos específicos nunca foram cobrados. E, aliás, por uma razão bem compreensível. O escrevente, quando presta concurso, ele não escolhe se vai trabalhar na vara da família, ou na vara da infância, ou na vara criminal, ou na vara do júri. E nem o Tribunal de Justiça sabe exatamente, de início, onde é que esse novo escrevente será lotado, não é? De forma que, por isso, e para evitar uma quantidade desnecessária de matéria, o concurso tem cobrado apenas o capítulo que trata dos ofícios de justiça em geral. Então, vamos a ele. Primeiro artigo 26. As disposições desse capítulo têm caráter geral, ou seja, vale para todos os ofícios de justiça, seja ele ofício de justiça único, principalmente nas cidades pequenas, seja ele para o ofício de justiça criminal, para o ofício de justiça civil, para a vara da família. Esse capítulo vale para todos, tem caráter geral e aplicam-se aí a todos os ofícios de justiça. É isso que diz o artigo 26, especialmente com uma ressalva. Esse capítulo vale em geral para todos, salvo no que não contrariarem as disposições específicas contidas em capítulo próprio. Ou seja, havendo um capítulo próprio para o seu ofício específico, por exemplo, criminal, e no capítulo próprio do ofício criminal tem algo divergente, algo que contraria o capítulo 3º, que trata dos ofícios de justiça em geral, deve ser, obviamente, se você está num cartório criminal, deve respeitar o que diz o capítulo dos ofícios de justiça criminal. Não podia ser diferente, não é verdade? Artigo 27. A primeira novidade. Em 1970, nem 80, não se falava em atendimento prioritário. Então, o artigo 27 foi incluído pelo provimento 30 de 2013 para incluir o atendimento prioritário. E como é o atendimento prioritário no Tribunal de Justiça desde então? Nada diferente ou muito diferente do que se tem por aí na maioria dos órgãos e repartições públicas. Diz o artigo 27. O atendimento prioritário é pertinente às pessoas portadoras de deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas por crianças de colo. Aliás, quem já foi mesário, né, de eleição, certamente já lidou com esse tipo de coisa e vai lidar aí nas próximas eleições, não é mesmo? Bom, como resolver, ou como efetuar, ou como garantir esse atendimento prioritário nas unidades do Tribunal de Justiça? As normas dizem, mediante garantia de lugar privilegiado em filas, seja com distribuição de senhas com numeração adequada ao atendimento preferencial, ou alocação, né, destinação de uma parte do balcão para atendimento exclusivo, ou ainda implantação de qualquer outro sistema que assegure a prioridade. Então, seja por senha, seja por lugar privilegiado em fila, seja por um espaço específico no balcão, o importante é que se garanta o atendimento prioritário a essas pessoas. E vamos em frente. Artigo 28. Atribuir-se-ão aos ofícios de justiça, né? Ofício de justiça, mesma coisa que cartório ou serventia, os serviços inerentes à competência das respectivas varas. Então aqui é o seguinte, amigo, cada cartório, cada ofício tem uma vara. O que é a vara? A vara nada mais é do que o juiz. Então, vara da infância é o juiz da infância, ou juízo da infância. E cada vara tem, em regra, o seu ofício. Então, vara da infância é o juiz, ofício de justiça da infância e juventude é onde estão os serventuários, os escreventes e demais funcionários que atuam na área, no cartório, na serventia, no ofício de justiça da infância e juventude. Então, vara da família, ofício de justiça da família. Vara criminal, ofício de justiça criminal. E assim
por diante. Acontece que o ofício de justiça também tem a corregedoria permanente. Então, olha só, corregedoria permanente não se confunde com Corregedoria Geral da Justiça. A Corregedoria Geral da Justiça tem por máximo o Corregedor Geral da Justiça, que é um desembargador. O Corregedor Geral da Justiça tem por atribuição, por função, a fiscalização de todos os ofícios e todas as unidades cartorárias e juízes do Tribunal de Justiça de São Paulo e, portanto, do Estado inteiro. Essa é a função do Corregedor Geral da Justiça. Acontece, meus amigos, que o Corregedor Geral da Justiça fica em São Paulo, no Tribunal de Justiça, lá na Praça da Sé. Vejam que aqui é atribuída ao ofício de justiça a corregedoria permanente. Então, corregedor permanente, atenção meus amigos, não é a mesma coisa, não é a mesma pessoa que o Corregedor Geral da Justiça. Corregedor permanente é o juiz da vara. É sim, a própria vara, o próprio juiz é o corregedor do cartório. Qual a diferença do corregedor permanente para o Corregedor Geral da Justiça? O corregedor permanente só pode orientar, corrigir e fiscalizar o seu próprio ofício de justiça. O corregedor permanente, vou repetir, só pode fiscalizar, orientar e corrigir o seu próprio ofício de justiça. E o corregedor geral? Lembra? O Corregedor Geral da Justiça pode fiscalizar, orientar, corrigir qualquer ofício de justiça, qualquer vara, qualquer unidade do Tribunal de Justiça de São Paulo, portanto, do Estado inteiro. Ah, então tem dois corregedores? Tem o corregedor permanente e o corregedor geral. Aliás, vale esclarecer aqui o seguinte, gente. O Corregedor Geral da Justiça, ele faz correições. O que são correições? Correições são visitas às unidades cartorárias e às unidades do Tribunal de Justiça para verificação do andamento e da forma pela qual, e principalmente, e inclusive, e também, os prazos com que os serviços são realizados. O Corregedor Geral pode fazer correição em qualquer unidade do Estado, do TJSP. Acontece que o Corregedor Geral não aparece assim com certa frequência. O Corregedor Geral pode aparecer para fazer uma correição ordinária e ele marca uma data. E ele também pode fazer uma correição extraordinária. E na correição extraordinária ele aparece para fiscalizar o seu trabalho. O trabalho de todos os escreventes, de todos os serventuários, da chefia, etc. e tal. Já o corregedor permanente, o próprio juiz, a vara, ele é obrigado a fazer uma correição ordinária uma vez por ano. Normalmente realizada no final, entre novembro, no final de novembro e no começo de dezembro. Então existe uma correição que é feita anualmente, no final do ano, pelo corregedor permanente. Para quê, meus amigos? Para verificar se as normas estão sendo cumpridas, se as normas estão sendo efetivamente observadas, para orientar, tirar dúvidas e esclarecer como devem ser feitos os trabalhos no ano seguinte, o que foi feito errado para ser corrigido e assim sucessivamente. Legal? Então é isso. Aos ofícios de justiça, eles têm o serviço inerente à respectiva competência da vara criminal, ofício de justiça criminal, mais os ofícios da corregedoria permanente, mais os serviços da corregedoria permanente. Os ofícios de justiça
competem os serviços do foro judicial, ou os serviços do fórum, ou os serviços da justiça. Os serviços que a gente está acostumado. O que nós vamos pedir no fórum? Ah, eu quero uma pensão alimentícia para o meu filho. Esse é um serviço do foro, sem nenhum outro problema. Acontece o seguinte: onde tem mais de uma vara, olha o que diz as normas: a numeração ordinal e a denominação da respectiva vara, onde houver mais de uma. Então, por exemplo, na minha comarca, São José dos Campos, são 3 varas da família. Então nós temos primeira vara da família, primeiro ofício de justiça da família. Segunda vara da família, segundo ofício de justiça da família. Terceira vara da família, terceiro ofício de justiça da vara da família. E vara da infância e juventude, por exemplo, nós temos uma só. Então é vara da infância. Onde há mais de uma, aí sim é acrescentada a numeração ordinal. Primeira, segunda, terceira e assim sucessivamente. Nas comarcas e nos foros distritais com mais de uma vara, né? Vale lembrar, ó, comarca de Paraibuna só tem uma vara. Comarca de Salesópolis só tem uma vara. Tremembé só tem uma vara. Nesses lugares não vale essa regra. Essa regra vale para onde tem mais de uma vara. Então, São Paulo, centenas de varas. São José dos Campos, dezenas de varas e os respectivos cartórios. Qual é a regra? Onde eu tenho mais de uma vara, haverá um ofício ou sessão de distribuição judicial. Então vamos lá, olha só. Qual a diferença de ofício e sessão? O ofício de justiça, gente, é uma repartição onde tem supervisor de serviço, ou escrivão-diretor, ou diretor de serviço, como também é conhecido. Um ofício tem pelo menos 2 sessões, e em cada uma dessas sessões normalmente há um chefe de sessão, que é o que antigamente se chamava escrevente-chefe, e cada sessão tem os seus escreventes. Então veja, um ofício de justiça tem um diretor de serviço, que é a mesma coisa que escrivão-diretor, que é a mesma coisa que supervisor de serviço, e um ofício de justiça tem pelo menos 2 sessões. E cada sessão normalmente tem um chefe de sessão, ou que era antigamente chamado de escrevente-chefe, e além disso, há os escreventes de cada sessão. Então, onde há mais de uma vara, haverá um ofício inteiro com diretor, escrivão, supervisor, escrevente-chefe, chefe de sessão, sessões, escreventes em cada uma das sessões, ou apenas uma sessão. E o que tem na sessão? A sessão tem um chefe de sessão e alguns escreventes. Vejam que um ofício de justiça é maior do que uma sessão. Um ofício de justiça tem pelo menos 2 sessões. E, meus amigos, o que será que faz o ofício de distribuição? Naturalmente, distribui. E o que é distribuir? E isso é muito importante para que os senhores entendam depois por que um ofício ou apenas uma sessão. Distribuir significa repartir os processos entre as varas e os ofícios. Como assim, Douglas? Imagina o seguinte, uma comarca, ou seja, uma cidade, não é? Que tenha lá 10 boletins de ocorrência, portanto, criminais, por dia. E nessa comarca existem 3 varas, ou seja, 3 juízes. Primeira, segunda e terceira varas criminais. E cada vara criminal tem o seu respectivo ofício, ou seja, primeiro, segundo e terceiro ofícios de justiça criminais. O que vocês acham que vai acontecer com esses 10 boletins de ocorrência? Será que o delegado de polícia, ele escolhe qual é o ofício e a vara criminal que ele quer? Isso aqui eu vou protocolar lá na primeira vara criminal, porque o juiz lá é mais rigoroso e vai botar todo mundo em cana. Isso aqui é bobagem, acho que eu vou protocolar na segunda vara criminal, porque lá o juiz é mais bonzinho. Não, nada disso, gente. O serviço deve ser repartido em partes iguais. Então,
Onde tem mais de uma vara, os boletins de ocorrência são, e os autos de prisão em flagrante, eles são entregues no ofício de distribuição ou na sessão de distribuição. E esse ofício, essa sessão, vai justamente cadastrar e sortear para qual vara vai cada um daqueles expedientes da polícia, de forma que eles sejam distribuídos ou repartidos ou divididos em partes iguais. Então veja, eu tenho 10 boletins de ocorrência, 3 vão para a primeira vara criminal, mais 3 vão para a segunda vara criminal, outros 3 para a terceira criminal, e esse 10º vai para a primeira, e depois no dia seguinte vai se fazendo as compensações e assim sucessivamente. Pergunta de concurso: o distribuidor faz só distribuição? O que vocês acham? Não, claro que não. Aí seria talvez pouco serviço? O que vocês acham? Na verdade, depende, não é, da quantidade de processos novos. Se você pensar em execução fiscal, né, cobrança de impostos e tributos, dizem que por aí existem prefeituras que dão entrada em 1000 execuções fiscais por dia. Já pensou um negócio desse? Não é fácil, não. Acontece que é muito importante. O ofício de justiça, gente, ele tá aí, ó. Ele também, de ofício ou sessão de distribuição, ele faz os serviços de distribuição, de contadoria e de partidoria. E nos termos da lei, ainda do arquivo geral. Então vejam só, não podemos esquecer disso. Onde tem mais de uma vara, teremos um ofício ou sessão de distribuição, e os serviços do ofício e da sessão são distribuição, contadoria, partidoria e arquivo geral. Bom, vamos lá. Contadoria, o que é? Contador. Contas, contabilidade. Sim, se você é contador, saiba que existe concurso para o cargo de contador. Teve ano passado ou retrasado, salvo engano. Ganhou um pouquinho mais que escrevente, salvo engano, e está lá para fazer contas, sim, para fazer contas. Principalmente aquelas contas que nem o juiz, nem o escrevente, nem ninguém sabe fazer. Atualizações monetárias, cálculos, etc e tal. O juiz pode mandar lá pro contador. E o contador é um serviço de quem? Do ofício de distribuição ou da sessão de distribuição. Partidor ou partidoria, na prática, está ali, ó, do lado do contador. O partidor é aquele sujeito especialista em fazer partilha, ou seja, partilha de bens, divisão de bens e inventário, essas coisas. Professor, mas partilha precisa de um cara para fazer partilha? Para o meu inventário, com certeza não vai precisar, porque eu tenho uma casa e um carro. Agora, imagina o inventário do, sei lá, é o fundador de um banco gigantesco, enorme, que tem bens no mundo inteiro. Tá entendendo? E tem 10 herdeiros. Esse caso aí, para fazer a divisão de bens, principalmente se não houver acordo entre os herdeiros, não houver consenso, vai para o partidor. Então o partidor é o cara que faz aí a partilha de bens e tem uma formação especial para isso. Além disso, o ofício e a sessão de distribuição cuidam do arquivo geral. Vocês já devem ter ouvido falar, o Tribunal de Justiça tem o maior arquivo geral, o maior galpão da América Latina. É um negócio impressionante e graças ao tamanho e às proporções do arquivo geral é que hoje há uma urgente, uma pressa, foi acelerado o processo de informação para processo digital, porque os processos em papel arquivados gastam um dinheiro e um espaço inacreditável. Legal, gente? Alguma dúvida aí sobre ofício ou sessão? É isso. Caiu na prova. O que faz o ofício ou a sessão? Distribui, contador, partidor e mais o arquivo geral. Legal?
para o próximo. Nas comarcas em que tem uma vara só e um único ofício. Né? Falei para vocês lá, por exemplo, Paraibuna, Santa Branca, Salesópolis, Tremembé, só tem uma vara, só tem um juiz e só tem um ofício. Se só tem uma vara e um ofício, gente, o que acontece? Eles vão fazer de tudo. Não é? Absolutamente de tudo. Processo criminal, processo civil, processo da infância, processo da família e assim sucessivamente. Nesses casos, a gente não pode errar. A eles competem as atribuições do serviço da distribuição, da contadoria e da partidoria. O partidor, como a gente diz. Bom, atenção. Primeira regra, nas comarcas e foros com mais de uma vara, nós temos um ofício ou uma seção. Nas comarcas em que existe uma vara, um ofício, esses fazem tudo, inclusive a distribuição, a contadoria e a partidoria. Tranquilo? Fazer um breve esclarecimento. O que é comarca? Comarca nada mais é do que uma divisão territorial feita pela Justiça, feita pelo Código de Organização da Justiça do Estado de São Paulo. Comarca, portanto, é uma divisão territorial feita pela Justiça que normalmente coincide com os limites geográficos de um município. Daí porque muita gente fala que comarca é a mesma coisa que município, que cidade, mas isso nem sempre é verdade. Por quê? Porque não é toda cidade que tem fórum, que tem juiz, que tem vara e que tem, portanto, ofício. Assim, vejam amigos, comarca nem sempre coincide com o município. Vamos a um exemplo. Comarca de São José dos Campos. A comarca de São José dos Campos inclui os municípios de São José dos Campos e de Monteiro Lobato. Como assim, professor? Monteiro Lobato não é comarca. Monteiro Lobato não tem juiz. Monteiro Lobato não tem fórum. Monteiro Lobato não tem ofício, não tem cartório. Vejam, portanto, que comarca pode ser um território maior que o da cidade. Comarca de São José dos Campos inclui ou engloba os municípios de São José dos Campos e de Monteiro Lobato. A comarca de Taubaté, por exemplo, inclui ou engloba os municípios de Taubaté e de Tremembé. E assim sucessivamente. Acontece que nesses casos, nas comarcas, não é? Que normalmente coincide com o município, mas nem sempre, nós podemos ter nessas cidades menores foros distritais. Foros distritais. Então, Tremembé, por exemplo, tem um foro distrital, tem um juiz para cuidar das questões daquela cidade. Mas pelo Código Judiciário do Estado de São Paulo, não é uma comarca, é um foro distrital pertencente à comarca de Taubaté. Legal?